Oi, eu sou o Marcos, consultor fiscal aqui na Objetiva e vim falar um pouco sobre a transação tributária, sobre a MP 899, que foi apelidada de MP do contribuinte legal. Essa transação tributária nada mais é do que uma negociação tributária, onde a PGFN, a Fazenda Nacional e o sujeito passivo estarão negociando a sua situação devedora, onde haverá três modalidades de adesão. Pode ser uma modalidade por adesão, uma modalidade geral, vamos colocar assim, uma modalidade individual, onde eu, sujeito devedor, procuro a PGFN, apresentando a minha proposta, a minha capacidade econômica, as condições que eu quero negociar, e ela vai analisar, pode recusar, eu faço uma contraproposta, ou a própria Procuradoria vai me intimar por meio de uma notificação, apresentando a proposta que ela tenha para o meu caso. Então nós temos três modalidades. A modalidade geral, a modalidade por adesão, será por meio de editais, que a Procuradoria vai estar publicando. Nós tivemos apenas um edital por enquanto publicado, que tem aí o prazo de adesão até fevereiro de 2020. Dentre os débitos que podem ser transacionados, nós temos modalidades de débitos que estejam vinculados à inscrição em dívida ativa, débitos que estejam no contencioso ou débitos que estejam também vinculados ao âmbito administrativo ou judicial, seja da Receita Federal ou seja da Procuradoria Geral. Entre as vedações, nós temos também débitos que não podem ser transacionados por enquanto não tiver lei específica tratando do assunto, débitos do Simples Nacional, não de empresas, do Simples, débitos PGDAs, vamos colocar assim, débitos do FGTS e débitos que também não estejam inscritos em dívida ativa. E também até mesmo débitos de natureza penal ou débitos que estejam vinculados a multas de ofício, aquelas multas isoladas vinculadas à fraude, conluio, realmente aquelas multas que são com percentuais maiores. Essas realmente não estão podendo ser transacionadas. Essa MP, ela regulamenta o artigo 171 do Código Tributário Nacional. É uma medida provisória que busca facilitar as hipóteses de extinção do crédito tributário do sujeito passivo. Por ser MP, ela tem um prazo de vigência, ela foi prorrogada por mais 60 dias e devido ao recesso que o Congresso tem agora final de ano, a validade dela está por volta do mês de março de 2020. Nesse prazo estará sendo tramitada, discutida, apresentada emendas para uma possível conversão em lei. Já foram apresentadas mais de 200 emendas, cada uma com a sua ideia, querendo incluir mais coisas, aumentar as condições, aumentar os percentuais de reduções. Então, enquanto ainda não tiver a conversão final em lei, por enquanto seguimos com o texto original da MP e agora com a publicação da portaria PGFN número 11956, que regulamenta as possibilidades junto à Procuradoria. Provavelmente nós teremos aí uma portaria conjunta, uma instrução normativa conjunta da Receita com a Procuradoria, vinculados aos débitos que estejam no contencioso. É interessante também ressaltar que as condições de desconto, as condições de pagamento não são iguais para todos, no sentido de que nós estávamos acostumados com o PERST, com o PRT, com outros parcelamentos que tratavam de descontos de 70%, 90%. Não, esses descontos na transação são de até 70%, as parcelas são até 84%, até 100 parcelas se for ML ou EPP. Então não são taxativas, vão depender da forma do pagamento e da condição de pagamento, a capacidade econômica que a Procuradoria identificar para cada contribuinte. Por exemplo, quem quiser os 70% de redução, em cima dos acréscimos, sobre o principal não, tem que ser pagamento à vista. Tem a entrada e depois o saldo restante à vista. Agora, quem quiser o máximo de parcelas, tem um percentual de desconto menor. Então, tem as modalidades, a adesão funciona no portal do Regularize, dentro da negociação de dívida, basta mudar de parcelamento para transação. Para analisar a capacidade de pagamento, a Procuradoria vai estar analisando várias situações, pode ser isolado ou cumulativamente, mas ela vai analisar se tem parcelamento ativo, se tem
um histórico de parcelamento anterior, se já existe débitos que estejam em dívida ativa. Então são várias situações que ela vai estar analisando e sempre solicitando informações do devedor, documentação para estar apresentando e estar sempre nesse contato junto com a PGFN. Uma outra situação também que deve ser observada é que o primeiro edital que foi publicado, o edital número 1 de 2019, trata apenas para 4 categorias de devedores. São para devedores que estejam com CPF falecido, CPF em situação de óbito, CNPJ, débitos que estejam vinculados a CNPJs, inaptos, suspenso, baixados por alguma situação pela Receita Federal, débitos que estejam inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos ou até mesmo débitos que estão em questão judicial há mais de 10 anos. Apenas esses 4 tipos de devedores. Esses 4 tipos de devedores foram intimados, foram chamados, digamos assim, em anexos nesse edital. Se o seu CNPJ, o seu CPF não estiver em nenhum desses anexos, você não poderá participar da adesão desse primeiro edital. Se quiser transacionar, estiver numa situação que queira participar, tem que ser requerimento na modalidade de proposta individual na PGFN. Então, enquanto não tiver outros editais, segue apenas esses. A ideia principal da PGFN, por enquanto, é recuperar esses débitos que estejam em condições de mais difícil recuperação, que ela vai separando os débitos. Os demais devedores aguardem os próximos editais, a continuidade dessa tramitação no Congresso da MP, uma possível conversão em lei, mas, por enquanto, são essas as principais informações que nós devemos ter. E importante também, não é um refis. Se isso for, vamos colocar assim, convertido em lei, é algo que vai ficar como extinção de crédito, como se um parcelamento comum fosse, um parcelamento simplificado, um parcelamento ordinário. Tá? Então é uma extinção de crédito que já era prevista no Código Tributário Nacional e agora, só em 2019, 2020, que estará sendo regulamentada. Vamos aguardar aí as próximas publicações, as próximas alterações, as próximas legislações vinculadas a essa transação tributária junto aos débitos da Fazenda Nacional. Até mais!